Olá, seja bem-vindo a mais um DestravaCast, aquele programa disruptivo, onde nós vamos ajudar você a destravar a sua mente, as oportunidades, todas as questões que você de repente está buscando ali com relação à sua família, à sua vida, ao seu trabalho, a você escalar o seu negócio. Então, hoje, essa mesa ela tá pesada, ela tá especial, porque eu tô com uma pessoa muito especial do meu lado aqui, que é a Grace Gioviani. Muito obrigado, viu, por topar, Grace. Que alegria estar aqui com você mais uma vez, nesse prazer. Podcast que eu amo, que destrava, né? Destrava nações. E olha só, a Grace veio aqui, gravou comigo, ela já esteve do lado de lá da mesa, né? Verdade. E hoje está aqui do meu ladinho com um convidado também especial, que eu vou pedir para que ela faça as honras de apresentar ele, tá? Hoje nós temos aqui um empresário do ramo de franquias, então é com muita alegria que eu quero apresentar a vocês Tony Cozendei. Bem-vindo, Tony! Obrigado, um prazer estar aqui com vocês no Destrava. O nome, eu falei, quando eu vi, eu falei, é o podcast da Grace, né? Também é. É a mulher que destrava, né? Isso aí. Muito bom estar com vocês aqui, viu, Leandro? É todo meu. E vai ser bom bater esse papo. Vai sim. Ô Tony, já vou pedir para que você olhe para a câmera então e já faça a sua breve apresentação. Quem é o Tony, de onde ele veio? Eu sei que, né, não é daqui de São Paulo, então tem que valorizar também, né, quando a gente tem essas pessoas especiais que estão passando aqui, que na verdade não é, mas vai ser, né? É do mundo, né? O Tony é do mundo, né? O Tony já rodou esse mundo bastante, já. O Tony, Leandro, nasceu no interior de Rondônia, vem de uma família de paranaense capixaba, sou filho do Glaucimar e da dona Rosemary, vem de família muito simples, batalhadora, morei na zona rural, que saiu aos 15 anos de idade em busca de realizar o seu sonho. Legal, hein? Então, alguns dizem assim, poxa, desde criança eu tinha o sonho de ser médico. Outros dizem, desde criança eu tinha o sonho de ser advogado. Mas o Tony, desde criança, tinha o sonho de ser empreendedor e empresário. Olha só. E eu cresci, Pra poucos. E eu cresci com uma convicção, porque o meu pai tinha loja de roupa quando eu tinha, até os meus 12 anos de idade, foi quando ele passou por um processo de falência. E eu conseguia na minha mente, quando era muito jovem, separar o comerciante do empresário. E eu definia na minha mente assim, o comerciante é quem abre o negócio, mas é refém do negócio. Ele tem que abrir cedo e tem que fechar à noite, no final do dia, porque ele acredita que só ele faz com que o negócio dele possa prosperar. E a minha convicção era, eu não quero ser esse cara, porque o meu pai era o comerciante. Então o Tony cresceu com o sonho de prosperar, ser um empresário, de modo que gerasse oportunidade para as pessoas e pudesse crescer financeiramente e profissionalmente. Então, eu nunca quis ser médico, advogado, dentista. Eu sempre sonhei em empreender. Tá vendo? Esse é o Tony. Muito bom, legal. E já gostei dessa visão sobre realmente não ser esse escravo, né? É o empresário que ele fala, não? Eu presa. Eu presa, né? Eu presidiário, eles também falam uma coisa assim, mais ou menos. Porque você fica preso ali dentro da empresa, né? Mas é muito bacana que você cresceu vendo seu pai e você aprendeu também com isso. Como que foi esse processo quando ele fechou? Ele chegou a fechar a loja. Como que foi para você esse período? Você tinha 12 anos. Tinha 12 anos. A minha vida mudou drasticamente. Até os 12 anos eu tinha uma vida tranquila, estudava bem, né? Meu pai, cidade do interior pequena, era uma pessoa que se posicionava na política, presidente de associações, associação comercial, conhecido na cidade, né? Então, tinha uma vida muito confortável para a nossa realidade local. Quando com 12 para 13 anos ele tem que fechar, vender tudo que tinha para pagar compromisso, pagar conta, etc., o dinheirinho que sobrou, nós nos mudamos para uma outra cidade do interior de Rondônia e ele comprou um sítio, condições muito precárias, né? Saneamento básico, a energia que não existia, a malária que dava. Então, olha, eu Foi até uma os 12 ruptura. tinha uma vida. Total. Nossa. De repente, com 13, eu tinha outra vida. Outra vida. O que é legal disso? Eu sempre digo que se não tivesse acontecido isso comigo, pode ser que eu não fosse o Tony de hoje. Com certeza Com absoluta. certeza. Porque eu tive uma oportunidade que foi conhecer os dois lados. Verdade. O que ter uma empresa bem-sucedida pode proporcionar para sua família e o que uma empresa mal gerida pode gerar de consequências
para sua família. Isso é interessante. Então, eu cresci dali para frente, naquele momento gerou um trauma em mim, né? Naquele momento eu gerei muita culpa sobre o meu pai, porque meu pai errou, meu pai fracassou. De outro modo, gerou um impulso muito forte do que eu não queria para minha vida, sabe? E o que eu não queria? Eu não queria errar no empreendedorismo. Embora que eu quisesse ser empreendedor, mas eu precisava fazer dar certo. Então eu cresci com 15, então eu morava na zona rural. Quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio, onde nós morávamos, não tinha escola. Eu perdi o primeiro ano. Quando eu completei os 15 anos, eu tive que tomar uma decisão, que era buscar o meu sonho. Então eu tive que me amadurecer muito precocemente. E falar com meu pai, olha, não quero mais isso para minha vida, preciso que o senhor me autorize a sair para estudar e começar a construir a minha vida, porque meu pai estava numa condição muito difícil, nós estávamos em uma condição muito difícil. Sim. Foi aí que eu falei com meu pai, saí de casa e fui buscar o meu lugar ao sol. Olha, legal. Mas é muito legal ele falando, porque, Tony, quando você fala, né, passou por esse momento e você reagiu e não querer repetir aquilo, mas quantas pessoas hoje que passaram por um momento desse, de uma falência de família ou de uma mudança de status social, e a pessoa entra num buraco, né? Tipo, só quer segurança, fracassa junto com o pai ou com a mãe, né? Cria aquilo e não consegue sair. Você virou o jogo, né? E eu acredito que isso faz, como você disse, a pessoa forte que você é hoje, para enfrentar e resolver problema. Porque o empreendedor, o empresário, ele tem que resolver desafio todo o tempo. Todo dia. Todo dia. É a velha frase, né? O inteligente é que aprende com o erro dos outros. Total. Então, eu aprendi muito com o erro do meu pai. Então, muita coisa que meu pai errou, eu não errei porque eu vi ele errando. E pior, vi as consequências do que o erro e as escolhas erradas, né, dentro do seu negócio pode impactar há uma década para você reconstruir, ou mais. Tem quem não recupera, tem quem não volta, porque a frustração de uma dificuldade, de uma falência, muita gente não supera. A gente ouve, hoje em dia, nossa, bem-sucedido, faliu 3 vezes até alcançar o sucesso, mas isso é a exceção. Sim. A maioria volta pro casulo, assume a mediocridade e tenta viver com a maior segurança possível para não ter que enfrentar mais desafios. É o que eu ia falar, porque vendo talvez o pai empresário, né, falir, pensando ele com 15 anos atrás, o que seria aí o fluxo de um jovem? Talvez ele procurar uma carreira de segurança. Eu vou ser servidor público. Vou ser concursado. Vou fazer alguma coisa. Não, ao contrário, ele gerou um significado de força, né? Eu vou fazer, incrível. vou ser um empreendedor, vou ser um empresário e vou, de uma certa forma, ressignificar a história do meu pai. Né? Talvez seja aquela história e assim que é legal. Então eu aprendi muito. E tem uma coisa que meu pai deixa como legado para mim, que é o seguinte: meu pai é muito resiliente. O meu pai, assim, talvez ele tenha enfrentado uns 5 anos de muita frustração, mas ele superou. E ele começou a sonhar, e eu converso com meu pai até hoje, falo, pai, você está com 58 anos, não é possível, o senhor não vai parar? Cara, vende algumas coisas, reduz, mas ele é muito ousado, ele se arrisca até hoje, ele busca aquele sonho que talvez lá atrás ele não conseguiu alcançar, até hoje ele busca construir e realizar, né? E a orientação dos filhos é, não, diminui isso, vai viajar, vai descansar. E a vida, como é? Mas é impossível, não faz. Então meu pai ensina muito sobre isso, sobre persistência. Eu não conheço uma pessoa mais otimista que meu pai, mesmo depois de enfrentar uma falência, e mais corajosa, desbravadora que o meu pai também. Que lindo. Então isso ele me ensina muito isso também. Faz parte do perfil empreendedor, né? Acredito que a persistência, esse otimismo, Total. Né? Ele é o X do empreendedor, principalmente do antigo. Né? O novo ele tem que ser isso, mas hoje ele precisa entender um pouco mais de outras conexões para poder escalar o seu negócio, como você mesmo disse. Hoje eu sou um empresário, mas eu preciso viver, né? Ter o meu tempo de qualidade de vida e não só fechado na empresa. O empreendedor antigo não tinha Antigamente não, ele era trabalhar. Quando eu tiver, quando sobrar, eu vou usufruir. Quando puder. Hoje, até trazendo um pouco para algo que eu estou vivendo, como eu comentei contigo sobre o trabalho com a Ju, até mandar um beijo para ela, né? Juliana, beijão. E assim, eu faço parte hoje de um grupo de empresários que buscaram incansavelmente o sucesso. E hoje,
estão vivendo esse sucesso dentro da empresa deles. Só que o que acontece? Quando eles voltam para casa, não tem mais o sucesso da casa. O casamento acabou, os filhos cresceram, já não respeitam mais os pais, entende? Então, hoje eu estou numa fase onde, que nem eu falo assim, ó, eu não faria uma empresa, não tive essa experiência ainda. Que eu falo assim, que é uma experiência até que boa, porque se você erra, você depois recomeça de um ponto do melhor ponto onde você parou, né? Quando você recomeça uma empresa. Mas eu nunca faria uma empresa, mas eu já faria um casamento. E aí, quando eu começo esse novo relacionamento com a Juliana, eu já sei os pontos que eu não tenho que fazer para não errar novamente. E aí, eu conversando com ela hoje, vivendo essa parte de negócio, do business, eu falei assim, Juliana, eu penso muito numa situação que o nosso casamento é chamado nossa primeira empresa. E hoje, entendendo um pouco sobre sociedade, sobre essas questões, tirando a questão das relações que a gente tem mais íntimas, né? Todo o resto a gente compartilha com o nosso sócio sobre a questão de confiança, sobre divisão de responsabilidades, sobre pesos e tudo mais. E aí eu falei, olha, por que não desenvolver algo voltado para a família? O empreendedorismo em família, mas primeiro acertando essa empresa dentro de casa. Quem que é o comercial? Quem que cuida das contas? Quem é que vai ser fazer a gestão? A gestão entende? Quando tem filho, o filho para mim eu coloco ele como o estagiário, porque a empresas às vezes tem o estagiário assim, aquele cara que vai buscar o cafezinho e tudo mais. Esse cara, ele não evolui dentro da empresa. Né? Se o dono de uma empresa trata o estagiário como só o servidor do cafezinho, ele não está fazendo nada de bom para esse estagiário. Agora, quando você tem uma empresa que o estagiário ele passa por um processo de treinamento, onde ele evolui, onde ele entende que, cara, esse estagiário ele pode ser o meu líder, o meu gestor num futuro. Então, eu preciso treinar e preparar. É a mesma coisa quando você tem um filho. Eu preciso treinar meu filho para que ele seja o meu sucessor. E aí eu falei, cara, vamos montar um ecossistema voltado para isso, né? E aí a gente está desenvolvendo, foi muito legal. E eu penso muito sobre o que você colocou, porque tirando o ensinamento do seu pai, você criou aí a sucessão dele de uma forma diferente, mas hoje você ainda tem ele como referência. A referência forte, né, Greg? Referência forte. E o que você falou faz muito sentido, né? A família é nosso principal, né? É a principal base, a base de tudo. É a base de tudo, é a família. Não adianta nada você ter sucesso e chegar em casa, tá tudo destruído. O que resolve? Exatamente. E quantas pessoas hoje vivem isso, né? Muitas. Por conta de carregar ou de trabalhar demais, de focar somente num resultado e não olhar para as coisas importantes da vida, né? Empreender e querer crescer é você flertar todos os dias com um risco, inclusive de perder seu casamento. De perder o casamento. A linha é muito tênue. Porque quando você se arrisca, e para você crescer tem que correr risco, você flerta do outro lado do muro com a falência, com o insucesso, né? Com a frustração, com a falta de segurança que pode ser gerado no insucesso. Então, é um grande desafio, a linha é muito tênue e encontrar o equilíbrio disso, dessa voracidade, dessa velocidade que nós jovens queremos empregar para o crescimento, sem perder o que realmente importa, que são aqueles que nós amamos, que é a nossa família. Vou fazer 10 anos de casado. Inclusive, um beijo para a Catiúcia, né? Que vai com certeza estar nos assistindo. Com certeza. E as minhas 2 princesas. Eu vou fazer mês que vem 10 anos de casado. Casei muito cedo. 2 filhas. 2 filhas. 8 anos e 6 anos. Olha aí. Duas lindas, né? Duas lindas. Minhas princesas. E a gente tá falando de empreender em família, a gente tá aqui com a Grace e o filho também, né? Que legal. Juan, né? Juan. Conheci o Rian, hoje conheci o Juan. Isso é legal também, né? Pô, teu filho trabalhando junto. Isso eu acho que talvez seja o ápice, não é? De dar o orgulho, né? Pô, muito bom. Tá vendo o seu filho fazendo com você. E porque ele quer, não porque a gente impôs. Exatamente. Isso que é melhor ainda. Ele tem iniciativa de querer, de aprender, de aprofundar essa evolução. Você fala, fui bem sucedida como mãe, né? Sim. Eu tive a oportunidade de conversar um dia com o João Kepler, né? E ele contou um pouco da história dele com o Davizinho, o Davi Braga, que hoje tá voando, né? Total. Mas o Davi, lá atrás, acho que com 12, 13 anos, ele foi pro Shark Tank para fazer a validação de um negócio, de um projeto.
E ele achava que o negócio dele ia mudar o mundo, né? Porque ele tinha o pai dele como referência. Mas o João Klepper podia ter investido nele. E ele falou, cara, eu não investi porque ele tinha que aprender a caminhar com as próprias pernas. Olha que legal. E tomar a primeira rasteira, porque quando ele foi lá achando que ele ia carteirar e, né? Os caras foram lá e, não, seu negócio não é bom, volta daqui a alguns anos, vai melhorar. E aí, o que aconteceu? Aí ele foi, decidiu ir para os Estados Unidos, aí ele voltou frustrado, né, do Shark, conversou com o pai, e ele falou assim, você quer ser empresário? Quer empreender? Então, beleza, vai estudar nos Estados Unidos. Aí foi para uma das melhores faculdades lá, se eu não me engano, do MIT, uma coisa assim, foi lá para o Vale do Silício, fazer vários treinamentos. Aí voltou agressivo. Um Davizinho que virou o Davizão, né? E aí o negócio mudou. Então esse é o lance, né? Como você falou, é por vontade própria, não adianta a gente poder ter às vezes a oportunidade, tá num sucesso e trazer seu filho como... Verdade. Ele fica acostumado, agora né? quando, Tony, você fala que você saiu de casa aos 15... E aí, depois disso, você foi estudar, você foi fazer o quê? Foi trabalhar? Boa. Qual que foi esse começo? Porque hoje você tem o Instituto Solidário, Divisão Solidária, e trabalhar diretamente com óculos. Mas isso não começou de agora. Quanto tempo já você trabalha com óculos? Eu estou pensando aqui a familiaridade da minha vida com a do Davi Braga. Olha aí. Ele foi para os Estados Unidos estudar. Eu estudei na escola pública interior de Rondônia. E a minha primeira experiência aos 15, quando meu pai deu o ok, eu voltei para a cidade. Foi a escola da vida, né? Como a maioria dos empreendedores do Brasil, né? Nossa história é assim, né? E eu me lembro que foi assim, ó. Eu comecei dia 1º de maio, não vou me lembrar o ano, acho que lá em 2005, mais ou menos, uma pessoa me disse, Tony, estão oferecendo emprego numa fábrica de lajota de cimento. E eu querendo ganhar um dinheirinho, né? Morando na cidade e tal. Eu fui lá, o cara falou, você pode começar hoje. E aí eu comecei a trabalhar numa fábrica de lajota de cimento, aquela de prédio, mas manual. Então era o dia inteiro tirando assim a lajota num pedaço de tábua e levando pro sol para secar. Nossa. E na rua que era essa fábrica, morava o dono de uma ótica. A cidade chama Buritis, no interior de Rondônia. E ele conhecia o meu pai porque ele tinha uma fazenda ao lado do sítio do meu pai. E me conhecia, né? E assim, durante um mês ele passava e me via trabalhando lá. Eu acho que ele teve uma reflexão, falou, pai, esse menino deve prestar para alguma coisa, né? Porque tá trabalhando no sol quente. Um dia ele parou e me chamou para trabalhar para ele. Falou, estou precisando de um office boy, que também faça cobrança, e nas horas vagas possa aprender a montar óculos. E aí eu aceitei a oportunidade de emprego. Ele me conseguiu uma Monarch para ser o office boy da loja dele, uma Monarch, a velha Monarch. Monarch. E aí eu fazia cobrança, fazia serviço de banco, etc. E nas horas vagas aprendia a montar óculos e observava o pessoal das vendas vendendo óculos. Por me comunicar bem, isso eu herdei do meu pai também, a comunicação, com 2 meses eu estava vendendo óculos. Já saí do sol quente, abandonei a Monarch e comecei a ser vendedor da Nossa Ótica, na época era o nome da ótica, do João, que é um cara que me admira até hoje, é meu padrinho de casamento. Depois, quando eu casei, eu chamei ele para ser meu padrinho de casamento. E aí começou a minha jornada em ótica, com 15 anos de idade. Depois comecei a estudar, fazer o curso do segmento em Porto Velho, que é a capital. 17 para 18 anos, uma pessoa que estudava comigo ia abrir uma ótica na capital do Acre, em Rio Branco, me fez a proposta para eu me tornar o gerente de vendas da ótica que ele ia abrir. Olha só. Eu não tinha um pau para dar no gato. Vontade de crescer e aprender era muita. E coragem eu tinha, né? Não tinha dinheiro, mas coragem tinha total. Mais coragem que juízo. Tem datas na nossa vida que nós nos lembramos. Sim. Eu me lembro o dia que eu cheguei no Acre, dia 12 de outubro de 2008. Olha. Cheguei no Acre, feriado nacional de ônibus, né? E ali começou a minha trajetória. Eu saí do interior de Rondônia, ganhando 2 salários mínimos, que na época o salário mínimo era R$300, eu acho. Assim, 4 meses depois eu era gerente da loja e ganhava 3 mil. Nossa. Né? E nesse momento... Nessa época já estava rico. Nossa, rico. 17 para 18 anos foi uma fase muito especial, porque eu me encontrei com Jesus nessa fase. Eu tinha muita vontade, mas tinha um vazio dentro de mim. E nesse momento,
uma amiga me convidou, fui na igreja, e parece que é assim, Encontrou, né? preencheu. Tudo que o pastor fala parece que ele tá descobrindo a sua vida, né? E aí me converti, né, ao evangelho de 17 para 18 anos, e foi foi a decisão mais importante da minha vida, e isso fez com que eu não perdesse o foco. Porque com 17 para 18 anos, um jovem, né, ganhando 3 mil por mês, 10 salários mínimos, cara, você vai fazer coisa que não tem nada a ver, que vai tirar você do seu foco, do seu objetivo, do seu propósito. Exato. Eu só queria 2 coisas. Eu queria ter o meu próprio negócio, crescer, se desenvolver e casar. Pronto. Igual o Juan. Aí, ó. Igualzinho. Casar. O crente, meu amigo, ele quer casar muito cedo. E aí, eu me lembro que com 1 ano eu trabalhando nessa ótica, teve lá uma situação, uma crise lá, tudo mais, as vendas caíram por conta de uma atividade que era praticada em parceria na época, não vou entrar em detalhes, com optometria, e teve uma perseguição lá de médicos, não sei o quê, e parou. Aí eu, 19 anos já, falei, cara, eu vou montar meu primeiro negócio. Mas não tinha um pau para lá no lugar, não tinha R$1. Eu tinha uma maletinha, certo? Fiz um cartãozinho de visitas, comprei umas armações, fiz um cadastro num laboratório que fabricava lentes, falei, na igreja vou dar meu cartão, vou vender óculos, de casa em casa. Com 15 dias eu fazendo isso, eu me encontrei com uma pessoa que me conhecia trabalhando lá na ótica, falou, Tony, queria falar com você. É mesmo, Neto o nome dele. Cara, eu montei uma loja aqui, não tá dando certo, tá faltando time, não sei o quê. Você não quer comprar minha loja? Falei, quero. Você me parcela? Lembro dessa história, né? Quero. Eu lembro dessa história, né? Quero. Aí ele, tá, mas quanto você tá pedindo? Na época era R$70 mil. Falei, Neto, cara, eu não tenho dinheiro, mas coragem eu tenho. Você me parcelar? Não, eu preciso de dinheiro, sei o quê. Você acredita que a história dele foi exatamente... É sério? É. Olha só, olha a loucura. Aí, falei, Neto, já que você não quer me vender, me arrenda. Eu brinco hoje que eu tenho a franquia e recebo royalties, mas eu comecei plantando royalties lá atrás. No dia seguinte, Grace, eu estava contando o estoque dele, combinei que eu pagaria 7% de royalties para ele. Beleza, comecei. Passaram-se ali uns... Aí eu criei, na época, meu primeiro CNPJ aos 19, 2010. Mais o royalties. Vendeu não, parcelado. ele só me arrendou. Tá, só arrendou. Ele me arrendou, eu pagava 7% de royalties. Criei meu primeiro CNPJ. Era as Óticas Mais, na época, no Acre. E aí, com 4, 5 meses, ele falou, tenho que te vender, Tony. Ele me deu um desconto, na época, fez por 35. Mas eu continuava liso, né? Sim. Começando, aquele negócio todo, o ponto não era bom. Aquela luta de quem está começando, não sabe como que funciona a comunicação, você quer todo mundo, e quem quer todo mundo não tem ninguém, né? Resumindo, ele me vendeu, porque eu já tinha dado uma crescidinha, né? O Banco do Brasil tinha me liberado cheque. cheque especial. Nossa, mesmo um trem maravilhoso que você está começando. Se rico ganhando 3 mil com cheque, é uma milionária. Meti 10 cheques predatados nele e comprei. Comprei a loja e pronto. E aí, graças a Deus, consegui pagar com muita dificuldade, mas muita dificuldade. Eu me lembro que no meio do caminho desses cheques, eu assumi um carro, era um Corsinha, um Corsa Classic. Eu assumi um carro, Grace, o cara acho que não estava conseguindo pagar e tal, eu paguei lá na época coisa de R$4 mil e assumi as parcelas no nome dele. Nossa. E eu tinha uma dificuldade de pagar uma parcela de R$500 na época. E eu me lembro que eu atrasei uma prestação. E aí ele foi lá me cobrar na minha loja. Nossa, eu tenho um amigo meu que mora hoje lá em Cuiabá e dá risada de mim. Cara, você não dava conta de pagar a parcela de um Corsinha Classic, cara. Então, muita dificuldade. É o que todo empreendedor passa. Total. Dificuldade demais. Mas foi assim que começou. Sim. Né? Mas olha que incrível, né? Isso aí é muito legal para quem está em casa assistindo, que está começando, que está com vontade de empreender, que está com vontade de abrir seu negócio, de investir em uma franquia, de fazer algo direcionado para esse crescimento, que nem todo mundo começa pronto. Porque hoje alguém olha para o Tony e fala, Tony, com 55 franquias espalhadas em 16 estados do Brasil, começou assim, foi fácil. A maioria das pessoas, quando olham para a gente, pensam que a construção foi fácil. E é muito legal você contar isso. E que teve sorte ainda, né, Grace? Teve sorte, que foi sorte. Sabe o que é legal? Né? Esse momento que nós vivemos hoje, o franchising como um todo, franquias, se popularizou pelo Brasil. Sim. Né? E eu falo hoje, cara, eu tive que bater cabeça. Olha só, de 2010, as Óticas Mais cresceram, eu montei segunda unidade, mas não ganhava dinheiro.
E a maior parte dos empreendedores no Brasil, às vezes até cresce, mas não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Vive num ciclo vicioso de dívidas e pagar mais o boleto. dívidas e pagar boleto. E pagar o Principalmente estoque com- e pagar o boleto. E fica com aquela falsa ilusão. O meu Falso dinheiro tá no estoque. Isso. O lucro tá no Tá no estoque. estoque. Mas que E- dia que vai E chegar a alegria tem pela manhã? gente que não quer nem olhar uma DRE com medo do que vai ver. Exatamente. Né? Então, assim, hoje, quantos anos depois? Poxa, 15 anos depois, praticamente, a pessoa compra uma franquia que foi, olha, eu levei quase 15 anos para validar e chegar no Instituto Visão Solidária, que começou em 2015 e 2018 virou loja própria. E aí, todos os erros que eu cometi nas Óticas Mais, eu já não cometi no Instituto Visão Solidária, porque aí, assim, para evoluir a conversa, 3 anos depois, eu comecei a prestar serviço como representante comercial em paralelo às óticas que eu tinha para uma indústria do Rio de Janeiro. Foi legal, deu certo. Conheci minha esposa nesse meio caminho. Dezembro de... E aí, tudo é muito rápido na minha vida, né? Dezembro eu conheci ela, de 2013. Fevereiro, eu pedi ela em casamento, já dei essa aliança Olha aqui. aí, Uma aliancinha bem pequena. Bem Já discreta. modesta. Já. E dia 21 de junho casei. Rápido. Em menos de 6 Menos meses. de 6 meses. Nesse meio caminho, e aí, meu amigo, vontade de fazer dinheiro. Então eu trabalhava, fazia marca, fortalecia, sei o quê, mas não ganhava dinheiro. Mas eu precisava aprender, meu conhecimento era limitado, né? Eu tenho um amigo e sócio hoje que é o Wilson, que ele tem uma frase legal. Ele fala assim, ó: se você tem um objetivo, já fez tudo o que você precisaria para alcançar, não alcançou, é porque te falta conhecimento. Boa. Então eu tinha vontade, tinha energia, tinha entrega, mas me faltava conhecimento para eu ir para o nível que eu precisava. Tony, eu vou pedir para você fazer uma pausa, que agora é aquele momento, né, Grace? aquele, a gente tem que ter o... Tem que ter, ele Eu não tá sabendo eu não ainda. expliquei pra ele, mas Pois é. a gente tem, no quadro, a gente tem um momento de Strava. Toda vez que a gente tem uma frase de impacto, uma frase bacana, assim, que vai ajudar a nossa audiência ali a escalar e anotar e falar, meu, cara, eu preciso refletir isso aqui. A Grace veio aqui e ensinou pra galera o 12, né? O 12. Aí a gente deixou pro final, mas você já colocou aí uma parte da cereja do bolo. Então eu vou pedir pra que a gente vire pra câmera central aqui, ó. Fecha a mão aqui, Tony. A gente vai fazer 1, 2, 3 e destrava, beleza? E agora você repete a frase pausadamente e eu vou essa- conectar com outra frase. Bora. A frase do Wilson é: se você tem um objetivo e uma meta, já fez tudo o que você podia fazer, colocou todas as energias, força, e você não alcançou, é porque te falta conhecimento. E aí eu vou conectar com uma outra frase, que é o seguinte: eu fazia muita força, faltava-me conhecimento. E eu achava que só com o aprendizado do que meu pai errou seria suficiente para eu olhar para o outro lado e fazer diferente. Sim. E na verdade, e aí isso serve para você que está nos assistindo, aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para onde você quer chegar. Exatamente. E aí você tem que buscar conhecimento para você alcançar esse nível de conhecimento e aí você conquistar o que você espera. Eu vou colocar pra você aqui, até expliquei pra Grace numa das palestras que eu faço, eu falo sobre o medley do empreendedorismo. E eu trouxe o medley por causa da minha formação como professor de educação física. E uma das ferramentas que eu crio como uma fórmula é o C mais C igual a O, que você está validando a todo momento aqui, ó. Você falou sobre o poder de aumentar conhecimento e como você colocou a sua comunicação, que você, de uma certa forma, destravou com o seu pai, te levou a outras oportunidades. Então eu criei essa formulazinha aqui, que é o que me fez também me colocar onde eu estou hoje. Legal. Ter uma boa comunicação e sempre ir em busca de mais conhecimento. Porque eu também falei, né? A ideia para mim sempre foi escala. Eu sabia que aonde eu estava, onde eu cheguei, para eu ir para o próximo nível, eu precisava investir em mais conhecimento. E o lance é entender esse timing, né? Cara, Leandro, olha, só querer ser grande não é não o é suficiente para suficiente. tornar você grande. Nem só Exato, mentalizar, nem mentalizar. nem só orar, pedir para Deus, Não. abrir a porta. Exato. Não adianta. Não adianta. E aí eu vi uma pessoa falando assim sobre a diferença de insistência e persistência. Porque às vezes essa pessoa que está faltando conhecimento, ele é insistente, tentando dar todas as fichas dele e não anda. E não anda. Não anda, diferente do persistente, porque ele está buscando conhecimento, ele está, mesmo que crescendo 1 milímetro por dia, mas
ele tá crescendo. O esquema, eu acho que é o seguinte, né? Eu conheci uma pessoa, muitos anos atrás, ele dizia o seguinte, Tony, ele definia a fé de uma forma muito parecida com o que está escrito na Bíblia, mas diferente. Sim. Ele dizia assim, Tony, fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Boa. Ou seja, você tem Aí, convicção, mais você não destrava está aí. vendo, mas você sabe que Deus está lá. Então, para nós alcançarmos aquilo que nós esperamos como resultado, nós temos que ter a convicção que nós estamos na direção certa. Quem dá a direção? O conhecimento. Conhecimento. Com certeza. É isso. E o que faz dar certo é a habilidade. O que é a habilidade? É você pegar o conhecimento e levar para a prática. Para a prática. E fazer quantas vezes é necessário, errar, cair, levantar, porque também tem muita gente que tem o conhecimento e não vai para ação. Exato. A maioria, E aí né, não Grace? adianta. Não adianta ter faculdade, pós, um monte de curso, um monte de conhecimento e não ir pro dia a dia. Exato. Que aí é o que pra você ação. fala, né? Sobre o barquinho lá, né? É, Lembra? habilidade e E mentalidade. mentalidade. Né? Tem que ter os dois, Tem né? que ter os Senão- dois, né? Habilidade e mentalidade. Olha só, nesse tempo que eu caso, tava vendendo lentes para essa indústria do Rio, o cara achou legal o trabalho, falou, Tony, você não quer ser supervisor e colocar representantes comerciais em alguns estados do Brasil? Falei, quero, mas morando no Acre não dá. Doido pra sair fora, né? aí ele falou, não, vem pra cá, vem morar no Rio e aqui a gente desenvolve o trabalho. Eu tinha 6 meses de casado, menos de 1 ano de casado. Início de 2015, eu deixo as minhas lojas, 2 lojas que eu tinha, na mão de gerentes e vou embora para o Rio de Janeiro. Boa. Tony, você não tinha medo de quebrar? Mas com certeza. Só que a oportunidade que se apresentou para mim, ela era infinitamente maior e melhor do que o que eu deixei para trás. Sim, É. Então, correr risco. exatamente. Se eu ficasse com medo, as óticas mais, as 2 lojinhas, seria a minha vaquinha. E você Sim. estava lá até Eu tive hoje. que empurrar a ladeira abaixo. Exato. Quando eu chego na indústria, primeira coisa, eu tinha experiência de varejo, não tinha de atacado. Eu falei, caraca, não acredito que aqui na ponta o preço do negócio é desse aqui, olha quanto que eu pagava lá. Aí eu comecei a observar como que a escala gerava oportunidade de crescimento, né? E aí foi quando nasce a ideia do Instituto Visão Solidária, Que legal. 2015. Eu trabalhava na indústria, liguei para um ex-funcionário meu do Acre, falei, cara, eu tô com uma ideia. Qual? É o seguinte, estou trabalhando na indústria, lente aqui é 1/3 do valor que eu pagava morando no Acre. Se nós criarmos um sistema de nós irmos nas cidades de interior, onde a demanda reprimida é alta, óculos é muito caro, e nós oferecemos para as pessoas a oportunidade de elas comprarem óculos por um valor acessível, a gente vai arrebentar. Cara, eu tô com um desenho aqui, nós vamos vender 500 óculos em uma semana. Você tá doido, impossível. Vamos! Olha aí, ó. Que legal. Criamos a Semana da Saúde Visual. Top. Fizemos a primeira, minha esposa grávida. Eu fiquei no Rio, ela foi pro Acre ajudar, a Catiúcia. Cidade do interior, uma semana, vendemos 400 óculos. Na época, vendemos uns 100 mil reais, 100 e poucos mil. Falei, acertei. Achei a galinha dos ovos. Vendia barato, mas tinha escala, tinha volume, Sim. né? E aí começou 2015, era ótica, não me lembro nem o nome que era, uma funcionária logo lá no início falou assim, cara, Tony, o que nós fazemos é diferente do que as óticas tradicionais fazem. Só que o nome não pode ser ótica, porque para o cidadão comum, ótica é ótica. Vende óculos e óculos é caro. Acabou. Vamos criar um nome diferente? E aí vamos criar esse nome diferente, nasceu Instituto Visão Solidária. Porque conectava com aquilo que nós fazíamos. Levar óculos com acessibilidade, visão com acessibilidade para as pessoas que precisavam e muitas delas nem condição tinha, né, de comprar um óculos, porque era muito caro realmente na cidade interior. 2016, nós tínhamos uma base em Porto Velho, Rondônia, que atendia Rondônia e Acre. Tínhamos uma em Mato Grosso, Cuiabá, que atendia Mato Grosso, pedaço do Mato Grosso do Sul e Tocantins. Isso era representantes. Aí eu montei escritórios. Ah, tá. Um em Porto Velho, que atendia Rondônia e Acre, um em Mato Grosso, que atendia esses 3 estados, e um em São Luís, no Maranhão, que atendia um pedacinho do Nordeste Galera, e Pará. Gabrielzinho lá do Maranhão. É? Cara, conheço tudo. Temos franquia lá, inclusive, hoje. O Eduardo é nosso parceiro lá. E na época era meu sócio, se tornou franqueado parceiro hoje, multifranqueado Olha nosso. só. Que legal. Resumindo, meio de 2016 eu vendia 2 mil óculos por mês e atendia 6 mil pessoas e vendia Nossa. 2 mil óculos por mês. A brincadeira ficou De séria. 500 para 2.000, hein? E eu viajava muito por conta da indústria.
Quando veio 2017, eu falei, eu preciso me dedicar ao negócio principal. Sim. Pedi para sair da indústria, só que aí, como a nossa agressividade no mercado era muito grande, gerava muita perseguição do comércio local também. E eu tive a necessidade de mudança. Quem não muda, morre. Exatamente. Né? E foi quando eu tenho que abrir loja. Vou para onde? Vou ficar no Rio? Não, não vou ficar no Rio. E dos 3 lugares que eu tinha escritório, eu falei, vou começar por Cuiabá, que é um estado próspero, Mato Grosso, etc. Já tenho escritório lá. Vou abrir loja, vou abrir ótica. Na época era ótica, vou abrir ótica. Cheguei, comecei a desenhar, início de 2018, cheguei a uma conclusão. Falei, cara, eu tenho um nome diferente, que já tem um propósito conectado ao nome. Eu vou transformar isso em loja, eu não vou inventar outro nome. Perfeito. E aí, com o conhecimento de 3 anos trabalhando na indústria, atendendo grandes players do mercado, né? Ótica Diniz, Ótica Carol, não sei o quê, conhecendo muito, eu peguei um pouquinho de cá, um pouquinho da acolá, juntei o que fazia sentido para o modelo do Instituto Visão Solidária e o propósito de impactar as pessoas, levando acessibilidade, e montamos a loja Instituto Visão Solidária, que inaugurou a primeira em outubro de 2018. Sensacional. Parabéns. Incrível. Com modelo de autoatendimento, self-service, preço único nas armações, né? Tony, mas o que tem a ver o solidário? Eu sempre digo, nós somos solidários ao usuário do óculos. Por quê? Uma armação no Instituto Visão Solidária é R$ 49,99. A gente abre mão de ganhar dinheiro com a armação, porque nós somos solidários ao usuário do óculos, para que com essa economia ele possa investir em uma lente com mais tecnologia, conforto e qualidade. Além da experiência, na entrega do óculos, aí a gente tem um monte de coisa, eu fosse falar aqui, vender meu peixe, eu tô bom para vender meu peixe. E nasceu o Instituto Visão Solidária, que em 2022, já com 7 lojas próprias, validadas, lucrativas, crescendo, como as pessoas começaram a ir na loja e perguntar, isso aqui é franquia? E eu comecei a me despertar, porque eu sempre tive vontade de crescer. Sim. E aí fica aquele medo, poxa, quando você sai do seu estado para o Brasil, será que as pessoas vão aceitar a sua cultura? Mas o povo, como, nossa, que é legal, na minha cidade daria certo. Aí vinha gente de outro estado, visitar parente, comprava óculos. Nossa, isso aqui lá na minha região não tem. Aí nasceu a sementinha de crescer e escalar. Como? O modelo mais razoável e melhor para você escalar o negócio é a franquia. Sim. E foi em início de 22, começamos a formatar, estruturar para o modelo de franquia. Nossa, foi muito rápido, né? Novembro de 22, lançamos a comercialização com 7 lojas próprias. Janeiro do ano passado, 23, inauguramos a primeira franquia. Então, nós tínhamos em janeiro do ano passado 8 lojas. Hoje são 55 e vamos bater 100 lojas vendidas até o dia 31 de dezembro de 2024. Top demais. Agora, você falou várias coisas aqui que é muito interessante se a gente olhar. Eu não tenho dúvida que essa meta já está batida. Por quê? Porque quando uma pessoa quer investir em algo e ela quer começar um negócio, se a gente observar todo o teu histórico, você teve uma faculdade, uma pós-graduação, doutorado da vida com a experiência. Quando uma pessoa olha e fala, nossa, é lucrativo óculos, ou montar uma loja de óculos, ela não pode se esquecer que ela vai passar por todos os tombos que você passou. Então, quando a pessoa ela entra para o modelo de franquia, ela está com um modelo de acelerador na mão. Exatamente. Porque ela já está acelerada há anos, porque ela pega o quê? Ela não compra só uma marca. É isso que eu falo sobre franquia. Franquia, você não compra uma marca, você compra toda a experiência do fundador. Então, aquilo que o fundador carrega de história, de experiência, ele vai colocar na franquia para facilitar que o franqueado tenha sucesso. Porque o objetivo do franqueador é que o franqueado tenha resultado. Então, automaticamente, ele tem esse mentor, esse estrategista por trás de uma marca. Então, quando eu olho para tudo isso que você fala, Tony, para mim é muito nítido que é um negócio muito próspero, isso já está comprovado pelos números, mas mais do que isso, o quanto é importante as pessoas que estão em casa, quando buscam algo para empreender, olhar para isso. Olhar para quem realmente, para a história de quem está lançando uma marca no mercado. Porque hoje, a todo momento, você tem um modelo de franquia sendo lançado no mercado. Exato. Mas e aí? Essa pessoa que está por trás, ela realmente entende do negócio? Ela realmente sabe aquilo que ela está colocando? Porque você, sabendo a fonte de onde vem todo o teu negócio, você poderia ter se posicionado como uma ótica,
ter colocado um preço da armação alto, e as armações são lindas, são lindas. E você olha e fala, não tem diferença, a diferença é o preço, que é um preço acessível para todo mundo. Então, quando você que está em casa vai avaliar aonde eu vou investir o meu dinheiro, a primeira avaliação que você precisa fazer, isso eu já estou te falando como mentora, você precisa avaliar o quê? Quem está por trás do negócio. Porque eu já vi muito negócio sendo lançado que a pessoa não tinha conhecimento aprofundado de um negócio, mas às vezes tem um nome e lança porque tem um nome e não tem conhecimento do negócio. E aí acaba ferrando quem comprou a franquia e quem, né, e quem está investindo às vezes ali um sonho. Então, Exato. a importância de investir em empresa no qual você conhece a história do fundador, porque aí você sabe a experiência que o cara tem para poder te amparar ao longo da trajetória. Até facilita com relação a como você colocou, o propósito. Tem muita gente que às vezes quer abrir um negócio simplesmente para ter um negócio. Mas o seu negócio começou por um propósito muito verdadeiro. E acredito que esse fit cultural ele tem que existir com o franqueado. Porque às vezes também você, como o principal, ele às vezes até demite, né? Não é simplesmente, eu quero abrir uma nova... Não, esse cara não tem o perfil para assumir o meu negócio, porque ele não está alinhado com o meu propósito. Né? E se tem esse propósito muito validado... É uma cultura, né, exato, implementada. Esse fit cultural fica muito mais fácil de criar essa sinergia entre o... Vocês falaram muitas coisas ao mesmo tempo boas aí, que dá para tirar muitas lições. Sim. É exatamente isso, né, Grace? Se você está procurando por um negócio, seu primeiro negócio, por exemplo, né, tem muita franquia por aí. Muita franquia boa, inclusive, mas tem muita franquia que está te vendendo um sonho, uma ilusão, que não tem uma história. Tem muita furada. Que é uma furada. Exatamente. Com o IVS, com o Instituto Visão Solidária, você está economizando 15 anos de porrada que eu tomei para aprender, me desenvolver, fazer a faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, para chegar a um negócio. Porque o difícil não é montar um negócio. O difícil é você construir um negócio que tem uma cultura forte. Exato. E mais que isso, que tem uma comunicação assertiva. Porque um dos piores erros que eu cometi na minha jornada, quando eu tinha lá as Óticas Mais, a minha outra loja, lá atrás, quando eu comecei, é achar que todos os clientes eram meus. E aí, qual é a sua comunicação? O A e o B é uma comunicação. Sim. E o tempo de maturação de um negócio para o A e B é um tempo. O C e D é quem pagava minhas contas, mas eu queria me comunicar com o A e B. Só que eu não tinha caixa nem recurso para bancar isso. Exato. Quando veio o Instituto Visão Solidária, começou com essas ações e se transformou em loja, eu tinha muita convicção que a nossa comunicação começaria assertiva. Quem é meu público? É A e B? Não. Se pisar um A e B na minha loja, se ele se condicionar a usar uma marca própria, é legal, sim, show, obrigado, tem quem compra. Mas o nosso público, a nossa comunicação e a nossa energia é com C e D, que é o público de maior consumo no Brasil, né? Então nós nos comunicamos muito com ele, com o colorido da nossa loja, com o formato, com o nome, com o nosso slogan, com a nossa experiência. É tudo que o C e D gosta. Sim. Quando você abre um negócio que você se comunica assertivamente com o seu público, já deu certo. Já deu certo. E a maioria dos empreendedores que começam um negócio, que tem uma ideia sensacional, na prática ele não sabe como se comunicar com o público dele. Exatamente. E aí você erra. Então, se você compra uma franquia do Instituto Visão Solidária hoje, você já não vai ter que passar por todo esse processo. Você vai comprar uma franquia lucrativa. Olha que legal. Muita gente hoje procura empresas, né, que deem lucro, mas que tenham um impacto social na comunidade forte. Né? Isso é um princípio de empresas bem-sucedidas no século XXI, né, Grace? O Instituto Visão Solidária começa pelo nome. Então, além da experiência de sermos solidários ao usuário, gerar um momento diferente. Tem loja nossa que no segundo ano, 50% da origem dos clientes ou já é cliente, porque óculos tem recorrência, sim, a pessoa troca todo ano o seu óculos, ou é indicação. Pessoas que foram, consumiram, compraram, indicaram um amigo. E nós temos um modelo de voucher, de cashback, etc., que estimula o marketing por indicação. Porque muitas vezes, e o maior erro dos empreendedores que estão começando e muitos que já estão há muitos anos também, é se preocupar com o cliente que está lá fora e se esquecer do cliente que já está aqui na base. Exatamente. Então, nós estimulamos não só o marketing por indicação, mas a experiência do relacionamento
relacionamento com quem já conhece a minha marca, já experimentou a minha marca e quer continuar comprando com a minha marca. Aí nós temos vários canais. Então, assim, beleza. Então, experiência para o cliente. Mas o propósito do solidário, eu sempre digo para o nosso time, olha, nós carregamos o solidário no nome, nós somos obrigados a ser mais do que qualquer outra empresa. Total. E aí é onde nasceu o projeto Criança de Visão também. O que é o projeto Criança de Visão? Nós traçamos no ano passado, a gente já vinha fazendo, mas sem esse projeto, desenhamos o projeto. Nós queremos doar 20 mil óculos para crianças carentes de periferia pelo Brasil e impactar 100 mil pessoas no tempo, né? Na nossa jornada. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Então, todos os nossos franqueados Brasil afora hoje, junto da franquia, da franqueadora que somos nós fazemos ações de doações de óculos em periferia através de escolas públicas e de organizações sociais. Existe um número, né? E esse número é oficial, que diz que 33% do abandono escolar, 1/3, está relacionado à baixa visão. Que triste, né? É muito triste. Ou seja, é a criança que vai para a escola estudar e não consegue chegar no quadro. Né? E se sente burra. Se sente burra. Aí começa o bullying, começa os rótulos. Ao ponto que sai da escola. É. Então veja, perceba, quantas crianças que poderiam ser bem-sucedidas hoje, que 20 anos atrás não puderam fazer uma consulta e terem acesso a um óculos, que para nós é fútil, é mais um artigo. Mas para essas crianças, que a família tem 7 pessoas em casa e sobrevivem com 2 salários mínimos, quando tem, não tem como pagar uma consulta de 200, 300 reais, o público não oferece o que demora muito e muito menos comprar um óculos. Exatamente. Então, é a forma do Instituto Visão Solidária, né, destinar parte dos recursos que são oriundos dos lucros que nós promovemos todos os meses e no ano, de retribuir a sociedade, contribuindo com o futuro do nosso país e deixando a nossa solidariedade com aquilo que é o nosso propósito principal, que é o quê? Gerar acessibilidade à visão no Brasil e democratizar o uso do óculos. Nossa, que legal. Incrível, aí, né? Essa é a nossa missão. Forte, né? Então, veja só, posso vender? Claro. Tenho 180 mil reais, 200 mil. Quero um negócio, quero ganhar dinheiro, porque negócio é para ganhar dinheiro mesmo, né? Mas eu quero impactar a vida das pessoas. Vem conhecer o Instituto Visão Solidária, pesquisa no Instagram, procura minha rede social, porque você vai fazer parte de uma rede que cresce, que se diferencia do mercado convencional de ótica, dá lucratividade excepcional. Quanto? Até 400% de lucratividade, porque nós temos a expertise de negociar com a indústria muito bem, ser competitivo no mercado nas lentes, oferecer tecnologia, mas também proporcionar lucratividade para o franqueado e ainda fazer parte de uma corrente do bem, que é o projeto Criança de Visão, que impacta extraordinariamente o Brasil. Incrível, né? Criança de Visão. Exatamente. Muito bom esse nome também. Legal, né? Bem forte, né? Muito bom. E acho que impacta isso até com os próprios empreendedores hoje, até com uma questão de também querer ajudar e tudo mais nessa situação. E de ter um negócio que, na verdade, impulsiona isso. Tony, quando você foi abrir a franquia, você teve alguma situação que você questionou de medo? Porque essa virada de chave, né? De loja para franquia. Do meu negócio, né? Como que foi isso dentro de você, assim, esse olhar para falar assim, não, eu preciso oferecer isso para mais pessoas, porque algumas pessoas você falou que chegavam e falavam, isso é franquia, mas como que foi essa virada de chave para você? Assim, foi interessante, porque vamos franquear esse negócio, mas eu não tinha noção do que era franquia. O que é uma franqueadora? Uma franqueadora, ela é uma empresa de consultoria, suporte e treinamento. Então, é serviço total. O tempo inteiro. Então, você tem um negócio formatado, modelado. Você é o dono. Pronto, acabou. Agora, para isso se transformar em franquia, é como ensinar uma pessoa que quer ter o primeiro negócio, nunca foi empresário na vida, e você tem a obrigação de não só entregar um modelo formatado e validado, como você tem a obrigação de ser um formador desse empresário. Exatamente. Olha a responsabilidade disso. Sim. Eu tenho um franqueado hoje que vendeu a casa para comprar uma loja, montar uma loja do Instituto Visão Solidária. Olha a responsa disso. É muita responsa. Porque às vezes ele acha que é só vender óculos, né? E aí depois você vai ter que mostrar para ele, cara, não é só isso. Gestão, como é que você vai fazer captação. Gestão, exato. Como é que você vai contratar, como é que você vai entender uma empresa. As linhas do DRE ali, né? Então tem que Bateu o frio na barriga. 2 frios na barriga que bateram. Primeiro,
vou tirar do regional, vou para o Brasil. Como a cultura do nosso negócio vai ser aceita no Brasil? Quando eu olhei recentemente, porque a gente tem 1 ano e meio de franquia, né? Falei, caramba, a gente tem lojas dando super resultado no Sudeste, em São Paulo. Temos loja dando super resultado no Maranhão, no Piauí. Temos loja arrebentando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, arrebentando no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, e indo muito bem em Rondônia, por exemplo, que é norte. Sim. Foi aceito. Espera lá. Já está validado. Todas as regiões do Brasil nós temos lojas validadas, tendo bom resultado. Franqueado, meu amigo, ganhando com investimento de 200 mil, fazendo de resultado de lucro líquido 20, 30 até 40 mil. Gente que teve payback com 6 meses e meio. São todos? Claro que não. Qualquer negócio que você investe que retorne em 24 meses é maravilhoso. Sim. Mas eu tenho vários... 2 anos, né? 2 a 3 anos. Vários e vários cases. Então, mas, 6 meses, quebrei esse primeiro medo. Sim. Segundo medo é as pessoas confiarem o sonho da vida delas no seu negócio. Meu amigo. Aí pega, né? Mas uma coisa é ligada à outra. E quando começou a validar, eu olhei para trás e falei, poxa, estamos validados, o modelo está validado, dá certo, dá lucro, impacta, se diferencia. Porque o sucesso em uma franquia é a combinação de 2 mãos. A franqueadora com negócio validado, mas um empreendedor que esteja disposto a aprender e se desenvolver. Né? E esse é o equilíbrio que qualquer franquia tem que buscar. Sim. O desenvolvimento, né, que a franqueadora oferece, junto da vontade e abertura do franqueado em aprender e se desenvolver. Então nós temos hoje franqueados que deram certo, que são ex-bancários, ex-professores, ex-donos de casa, ex-donas de casa, né? Sim. Então tem gente de todo o perfil. Agora, a alegria de você transformar uma vida... Nossa. Escalando. Porque não é uma vida que você transforma. Você impacta. Eu penso que dentro desse modelo grande. não é uma vida. Porque pensa bem, quando você leva uma loja dessa para uma cidade, vamos colocar do Maranhão, que não tinha essa oportunidade de aquisição por um preço melhor. Você não está levando para o dono da loja. Está levando primeiro para a família, para os colaboradores, está gerando emprego. E aí para todos os clientes que têm acesso. É uma rede, né? É muita gente. É muita gente. O impacto disso no futuro. Meu Deus, eu acredito que é um sentimento muito bom, né? Muito bom mesmo. Então eu estou muito feliz, porque esses medos, eles passaram. A minha convicção agora é escalar, e com muita segurança, por conta da validação, e porque nós montamos uma base, um QG na nossa franqueadora, que dá muito suporte também. Então nós temos o jurídico para dar suporte para o franqueado, nós temos o marketing, nós não cobramos, por exemplo, taxa de publicidade. Nossa, e muita franquia cobra. Nós não cobramos. Eu já conheci muitas que cobram a mensalidade, cobra a parcela, cobra o royalty. Quando a pessoa vai fazer conta, você fala, cadê o dinheiro? Exato. Então o nosso royalties, ele já abrange esse suporte de campanhas de marketing, etc. Tá tudo, a gente entrega muito. Então, quando você olha para a média do mercado, a gente entrega muito acima. Aí você tem um modelo validado, que está dando certo. Né? 80% das lojas, um pouco mais, vão bem. Né? Boa parte delas vão acima do bem, vão excelente. Sim. 50% das unidades vão excelente, com resultados extraordinários e exponenciais. Agora é colocar energia para essa cultura e para o Brasil inteiro. Eu pensando aqui, viu, Tony? Porque, um exemplo, o meu modelo de negócio, ele passa por um período de sazonalidade. Por exemplo, agora no frio, como eu tenho piscina, acaba dando uma mexida um pouco, a galera deixa de vir. Aí quando chega o verão, dá aquela bombada, que é bom, mas também às vezes não é tão bom, porque tem aquele cliente que está acostumado com aquela academia naquele fluxo, de repente, nossa, tá muito cheio, né? Mas pensando em óculos, eu acredito que não tem uma sazonalidade, porque se você precisa de óculos, você precisa de óculos. E outra coisa de quem usa óculos, que eu entendo bem, a gente acostuma comprar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Por exemplo, eu morei em São José do Rio Preto 7 anos, eu só comprava no mesmo lugar. Olha só. Mesmo tipo de lente. Sim. Eu já nem ia na loja. É igual barbeiro, salão de beleza. Ela me mandava os modelos, eu falava, a lente você tem aí, manda trazer em casa. Porque acaba que você cria um relacionamento, né? Exato. Eu não ia de novo fazer o exame, já tá aí o teste, já a carteirinha com o resultado tá aí. Então, isso traz muita segurança para quem é o franqueado. Olha só, também, né? Não tem sazonalidade. Seu óculos quebrar pode ser dia 24, véspera de Natal, você vai correr que você não vai passar o Natal cego. Não tem sazonalidade.
É um produto de consumo básico e primário, o óculos, é necessidade básica. Hoje, 25% da população brasileira e mundial usam óculos. Os números apontam que até 2050, metade da população mundial vai ter dificuldade visual. Por quê? Senhora, A pirâmide está invertendo, né? Então, as pessoas estão ficando mais velhas, usam óculos. Depois dos 40, naturalmente, as pessoas usam óculos. Normal, 100% praticamente. E as crianças estão tendo acesso muito precocemente à tecnologia que está miopizando as crianças. Então, em 25 anos, vai dobrar o uso de óculos no mundo. Olha o mercado de oportunidade. Exatamente. 3. É triste, mas é uma oportunidade. Né? 3. O investimento é relativamente baixo para você entrar. Você vai montar uma pizzaria franquia com a estrutura no shopping, é R$1 milhão. Sim. Com 200 mil você abre um Instituto Visão Solidária. E quinto, é o que a Grace falou, recorrência. Total. Você vai no médico a cada 12 meses, né? O brasileiro às vezes dá aquela relaxadinha, vai de 2 anos, mas ele vai e ele vai trocar o óculos. Sim. Então tem recorrência e é para sempre. Sim. Então são muitos... E o sexto, para fechar, o sexto, 80% do estoque que você vende, ou seja, eu falei aqui que a nossa armação, o preço é acessível. Onde nós agregamos valor? Na lente. R$ 49,90, nossa. 80% do que você vende na sua loja é lente. Lente você não faz estoque, você usa o laboratório parceiro. Então a Grace veio aqui comprar um óculos comigo. Eu vendo um óculos para a Grace de R$500. Ela passa o cartão e fala, Grace, daqui 5 dias eu vou entregar o seu óculos. Então eu recebi, mando o pedido para o laboratório produz a lente, monta o óculos e entrego para a Grace. Mas eu recebo antes. Então eu uso um estoque flutuante. Top. Isso é maravilhoso. Isso aí é um ponto muito importante. Sensacional. Você não tem estoque de lente. Nunca tinha pensado nisso. Não tem estoque. Isso é muito bom. Muito bom. Então, para escalar é fácil. Eu já tenho 7 multifranqueados. Em 1 ano e meio, tem 7 que já abriram mais de 2 lojas. Legal. Bom, vamos falar então aqui com a audiência, né, que já teve a venda aqui, né? Já teve o pitch. Já deixou o pitch aqui. Então, gente... e aquela coisa, né? Quando o papo flui, a hora passa, a gente nem vê. Nem percebe. Da outra vez foi também, né, Grace? A gente foi assim, ó, pum, entra no flow. Então, eu quero agradecer muito você, viu, Tony, pela sua presença. Agradecer a Grace mais uma vez, porque hoje eu fiquei aqui na cadeira do espectador. Eu falei, não, hoje eu quero sentar para aprender. Tô aqui só mais ouvindo do que perguntando e deixar aqui essas duas pessoas maravilhosas aqui dominaram. E acho que foi... Né, Gabriel? Como foi aí? Foi bom, né? A gente fala muito sobre os 4 salários, né? E um dos salários que a gente fala é o do salário intelectual. E outra vez a gente conversou com o Gabriel. O seu emprego, ele entrega os 4 salários muito fortes. E principalmente o intelectual, porque todo dia ele tem uma mentoria. Todo dia tá aprendendo. Uma mentoria de graça aqui. E de camarote, né? Então, ó, se não empreender, tá pra parar. Isso é muito legal. Muito bom. É sempre um prazer estar aqui com você, viu? Leandro. Nós somos vizinhos e a gente se encontra em São Paulo. Só em São Paulo. Ele é de Jundiaí também, Tony, então maravilhoso. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, 2 grandes empresários, e a gente sempre aprende, né? Ouvindo o Tony falar e relembrando tantas experiências que eu passei na vida, e a gente não pode se esquecer. É muito legal quando a gente escuta uma história, como eu escutei a sua o dia que eu vim, que a gente se identifica. Você fala, é dos meus, porque né, a gente passou pelas mesmas trajetórias que a vida, as mesmas dores, e venceu. Então, isso que é importante. Eu estava ontem gravando até um vídeo falando sobre isso. Não desista. Porque tem muita gente aí que está em casa e que às vezes testou algo para fazer e não deu certo, e às vezes está desistindo de ser um empreendedor, de impactar vidas. Não desista, porque às vezes você fracassou em alguma coisa e esse fracasso é para te fazer mais forte, para encontrar o caminho certo, para fazer aquilo que às vezes você foi chamado a fazer. Então não desista dos seus sonhos, é um prazer estar com você. Prazer estar aqui com você, Tony. É uma grande alegria ouvir a sua história e saber quantas vidas você impacta hoje, porque você não desistiu. É verdade. É isso aí. Cara, muito bom estar aqui também. No Destrava. Eu tenho certeza. A gente não falou, desculpa, pro pessoal seguir, compartilhar, pegar favor, o link, né? Apertar o sininho. Compartilhar, né? Tava início, tão bom o papo. Só eu dei o pitch. Só teve o pitch aqui. Então, gente, por favor, né? Vocês que estão aí tendo essa aula maravilhosa com o Tony,
com a Grace, né? A gente compartilhando tantas coisas boas, falando sobre franquia, sobre oportunidades, sobre dores. Meu, compartilha porque, assim, é também, né? é ser solidário também, você Sim. compartilhar um conhecimento que você tá tendo nesse momento. Pô, talvez agora não faça sentido para mim, mas faz sentido para o outro. Então manda, porque isso, eu sempre falo, volta de alguma forma para você. Ô, Leandro, ontem eu participei de um podcast, na despedida eu deixei uma mensagem, né? E eu vou deixar a mesma mensagem, Por favor. porque eu me lembro quando eu morava lá no sítio e não tinha um carro para andar, minha família não tinha, etc. Eu pegando carona, né? Se condicionando na beira da estrada, pegar uma carona, subir no pau de arara, né? Na carroceria de uma caminhonete para ir para a cidade, às vezes de moto, na chuva, sofrendo, né? E eu falei ontem o seguinte, olha, empreender dói, gera dor, porque para crescer em qualquer área da sua vida gera dor. Então, olha, tem gente que tem muita vontade, mas não saiu do lugar, não começou. Vai doer se você começar hoje ou se você começar daqui a 10 anos. Então, a minha sugestão para você é, comece agora. Porque daqui a 10 anos você vai ter enfrentado todas essas dores, mas vai ter se desenvolvido, criado musculatura e realizado muito de seus sonhos. Então não espere, enfrente o medo, encare ele de frente, porque daqui a pouco você vai estar inspirando as pessoas que te conheceram quando você começou lá no interior, na cidadezinha, e você também vai poder contar a sua história. Deus abençoe, obrigado, viu, Leandro? Bom estar com vocês bom aqui. Demais, né? A Grace é uma inspiração, que se tornou uma amiga hoje. Também, né? Isso é maravilhoso. E vamos juntos destravar esse povo, é porque nossa tem missão, muita né? gente aí para empreender, para começar, para fazer acontecer. Com certeza. Muito obrigado. Deixa mais uma vez seu arroba pra galera, depois eu vou pedir pra Grace também deixar. É @Tony, Tony, Cozendey, ou seja, Cozendey, Tony Cozendey. Não tem erro. Não tem Só erro. vai ter um com esse nome lá. Só você. Grace, por favor. E o faz meu aí é também. Grace Gioviani, em qualquer das plataformas que você costuma assistir, eu estou lá, é Grace Gioviani. Legal. E você que já tá seguindo o Destrava aqui, segue a gente também no Instagram, @DestravaCast. E o mais importante, é com o X da multiplicação. É cast com X, pra gente poder Muito multiplicar aí o muito conhecimento, a abundância na vida das Amém. pessoas. Amém. E o meu também, né? Eu.Leandro Sass, com 2 S. Quase ali os 3 S o SSS da Grace. Mas tá todo mundo junto e misturado. Histórias se conectam, né? Sim. Como você colocou. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Tony, valeu mesmo. E vocês, né, gente? Vira pra cá, vamos fazer aquele momento, então. Fecha a mãozinha aqui. Vocês que estavam com a gente, muito obrigado. E, ó, continua com a gente e destrava! Destrava! Valeu!